Boa noite. Leitura de hoje, Reforma Íntima. Reunião pública do dia 9/12/60, questão número 350. Quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem, tombaram no desânimo em dificuldades nascentes. Criaturas que supunhas destinadas à missão da bênção, pela música de carinho que lhes vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçaram a vestimenta. Companheiros que se afiguravam troncos na fé, resvalaram facilmente nos atoleiros da dúvida, e almas que julgavas modelos de fidelidade e ternura, abandonaram-te o clima de esperança. Nas primeiras horas de luta incerta, sofres, exiges, indagas, desarvoraste. Trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicitas circunstâncias e companhias em que te escores para seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. O universo é governado por leis infalíveis. Dai e dar-se-vos-á, ensina Jesus. Possuímos desse modo tão somente aquilo que damos. Se aspiras a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. O entendimento na doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos, sejam eles para nós amanhã. É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Boa noite. Então vamos nos preparar, vamos nos asserenar, elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecendo a eles, aos nossos anjos guardiões, aos mentores dessa casa, em especial aos trabalhadores que prepararam a nossa reunião e que nos dão assistência. Que seja uma reunião de muito proveito para o estudo e para o trabalho, que assim seja. Hoje quem vai fazer reflexão para a gente é o Gerson. O tema é perdão. Eu dei uma pesquisada, né, para entender melhor esse processo. Busquei no dicionário, não encontrei nada que desse uma resposta mais satisfatória. Mas hoje a gente tem o Google, né? E lá a gente encontra alguma coisinha. E pensando um pouco sobre isso, refletindo, me surgiu que, para a gente falar do perdão, é bom a gente refletir um pouco sobre a ofensa e sobre o ofensor, não é? Para que a gente possa entender um pouco mais, né? E trabalhar melhor esse processo. Porque quando alguém nos ofende, ou quando nós ofendemos alguém, nós estamos naturalmente querendo dizer algo, né? Talvez naquele momento a gente não encontre uma maneira melhor, né, para pedir por socorro. Então a gente, magoado ou irritado, acaba ofendendo. Então, para que a gente entenda, né, para que a gente comece esse processo mental, espiritual, né, que é o perdão, a gente deve sempre procurar refletir nos motivos do outro, né, ou nos nossos próprios motivos, no porquê aconteceu aquilo. Bom, a definição que eu encontrei de perdão é curta, mas ela me satisfez. Que o perdão é um processo mental e ou espiritual, né,
em que buscamos eliminar o sentimento negativo que seja dirigido a outra pessoa ou a nós mesmos, né? Que é o auto-perdão. Então, esse sentimento ele é decorrente de ofensas, né? Das quais nós nos julgamos vítimas, né? Às vezes a pessoa que nos ofendeu nem teve a intenção, né? Então, o processo do perdão, ele busca cessar em nós essa exigência de castigo ou restituição, né? Que nos compense desse prejuízo que a gente julga haver sofrido. O perdão ele é um ato de amor, né? Ele deve ser sincero, espontâneo, né? E quando a gente perdoa, a gente não deve nem ostentar, né? Se possível, perdoar em silêncio, sem apontar dedo, sem cobranças, né? Procurando não magoar nem ferir aquele que nos ofendeu. E tem uma frase que eu marquei aqui, que é: o perdão verdadeiro se dá mais pelos atos que pelas palavras. Esse exemplo está também no Evangelho, em que existem as instruções, né, dos Espíritos, e eles nos alertam muito para isso, para que o perdão parta do coração realmente. Mas muitas vezes não é necessária a palavra, mas é necessário o sentimento, né? Nós temos, né, um exemplo, que é o exemplo maior, né, do amor, do perdão, que é do Cristo, né, que esteve aqui e dedicou a sua existência nesse planeta em função de todos nós, né? Viveu em função de todos nós, doou tudo de si, né? Para que nos deixasse o ensinamento, né? Esse é um grande exemplo de amor, né? E de perdão. E com seus ensinamentos, né? E aí me surgiu numa leitura também um exemplo de perdão, né? Que a gente encontra em Lucas, que é do filho pródigo. E lembrando um pouco daquela parábola, se a gente refletir um pouco, quem é o filho pródigo? Somos nós, né? Quantas e quantas vezes a gente, por orgulho, por sei lá, diversos motivos, a gente se afasta, né, do nosso Pai. E por algum tempo a gente fica dando voltas, né, dando cabeçadas, mas acaba voltando, né, arrependido, machucado, e Ele está sempre lá, né, de braços abertos, nos acolhendo, nos amparando, sem nenhuma cobrança, sem exigência. As cobranças partem de nós mesmos, né, de nossa consciência. Mas Deus, nosso Pai, sempre está lá, nos acolhendo, nos esperando. Se a gente, sei lá, parar e refletir, mas esses exemplos são, né, de espíritos e né, nós ainda estamos distantes disso, mas também refletindo e também lendo, se a gente parar e pensar, nós temos diversos exemplos do perdão, né, do perdão sincero, verdadeiro, se a gente prestar atenção no dia a dia, né, no convívio diário nosso. Os nossos pais, nossas esposas, quantas e quantas vezes nós não magoamos essas pessoas com um ato impensado, com uma palavra ríspida, e eles, na maior simplicidade, na maioria das vezes, nos respondem como? Com um sorriso, com uma palavra gentil quando a gente está mais nervoso. Quer dizer, eles estão perdoando da maneira mais bonita e mais simples possível, né? Sem ostentação, sem nada disso. Então, eu acho que esses exemplos cabem no nosso dia a dia, né? E nós temos que
sempre refletir sobre isso, para que a gente possa se limpar, né, de qualquer resquício que seja de negatividade, aprendendo a perdoar, né? E para isso a gente precisa querer, né? E todos queremos. E se a gente quer, a gente pode. Então, esse início, né, esse reinício deve se dar todo dia. A gente ter sempre em mente isso, né? Que tantas e tantas vezes nós somos perdoados. Então, por que não também a gente iniciar esse processo todos os dias? Aí, para prosseguir aqui, acho que ainda tem tempo, eu tenho umas 3 historinhas aqui. Uma eu gosto muito, uma vez já leram ela aqui, alguns já devem conhecer, que ela se chama A Importância do Perdão. E é a história do Zequinha. O Zequinha chega em casa, nervoso, batendo os pés, e o pai, que está sempre atento, né? Um pai carinhoso, atencioso, ele nota e vai atrás do menino, para ver o que estava acontecendo. O Zequinha, ele já desabafa, antes que o pai pergunte alguma coisa. Ele diz que está com muita raiva, que um amiguinho dele tinha humilhado ele, feito brincadeira com ele de mau gosto, e que ele desejava tudo de ruim para esse menino. O pai, embora um homem simples, mas muito sábio, ele escutou tudo que o menino tinha para dizer e foi caminhando com o filho até o fundo do quintal, onde que havia um pequeno abrigo, e de lá ele tirou um saco de carvão. Levou esse saco de carvão para o quintal. No varal tinha uma camisa branca pendurada. Ele deixou o saco a uma determinada distância da camisa e pediu para o Zequinha que pegasse todas as pedras de carvão que havia no saco e procurasse atingir a camisa, mentalizando com o sentimento que ele estava sentindo, como se aqui ali estivesse o amigo. E saiu, deixou o menino lá. O menino achou divertida a brincadeira, né? Não com maldade. E começou a tirar essas pedras de carvão na camisa. Durante um certo tempo, até esvaziar. Como a camisa estava a uma certa distância, ele acertou poucas pedras de carvão, mas a camisa ficou com algumas manchas. Quando o pai viu que ele havia terminado, o chamou e o levou até o quarto e colocou ele na frente de um espelho. E o menino se espantou. Só tinha os olhinhos e os dentes, o resto estava coberto de fuligem. Quer dizer, a camisa ele conseguiu manchar um pouquinho, mas ele ficou coberto da fuligem. Aí o pai fala para ele, né? Filho, você viu que a camisa quase não se sujou, mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Acho que é um exemplo muito interessante, né? E ele termina com um textinho aqui, que é: cuidado com seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras. Elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações. Elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos. Eles moldam seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Ele controla o seu destino. Então é uma coisa para a gente refletir um pouquinho, né? Para finalizar, é rapidinho. Hoje eu estou falando mais do que eu costumo. É um pequeno texto do livro do Chico e do Valdo Vieira, chama Perdoa, Sim, que é da Meimei. O desconhecido passou de carro enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. Compadece-te dele.
corre desabalada à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos esgares da morte. Linda mulher, que pérolas e brilhantes enfeitam, segue a teu lado, parecendo fingir que não te percebe a presença. Compadece-te. Ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Jovem, admiravelmente bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo estarão contigo, notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos. Muita vez, levantam-se de manhã, chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho, fatigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor, e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa, sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Bom, o que a gente tinha para falar sobre o perdão, é só.